E no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, agora a gente conversa, fala um pouco aí dos problemas em condomínio. Eu recebo o Adonilson Franco, que é presidente da Acresce, Associação dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Estado de São Paulo, que vai falar um pouquinho aí das áreas compartilhadas, da situação do elevador e muitos outros temas, né? Como a gente comentava um pouco antes aqui no jornal, né? Gente nos condomínios que não usam máscara, que na verdade não respeitam, né, o cidadão que está a seu lado morando no mesmo espaço, né? Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, Adonilson, tudo bem? Tudo bem, tá tudo bem. Me ouvem? Ouço muito bem, seja bem-vindo. É importante a gente começar essa entrevista. Eu vou te fazer uma pergunta, Adonilson. É Pois não. obrigado nas áreas comuns dos condomínios que seja feito o uso de máscara? Por exemplo, morador ou usuário, né, quando a gente fala de um prédio comercial que desça para buscar delivery, ele tem que estar portando máscara nas áreas comuns? Olha, atualmente, em função das legislações estaduais e municipais, eh, inclusive por determinação dos síndicos, de um modo geral, o uso de máscara ele está sendo a pessoa saiu do seu apartamento, da sua unidade condominial, ela já sai usando a máscara. Isso tem sido absolutamente normal e tem sido exigido também pelos síndicos. Legal, isso é importante, essa exigência. E quem não cumprir, é permitido que seja multado? Qual que é o primeiro procedimento? De repente, uma advertência? O que você aconselha nesse momento? Então, deixa eu colocar um aspecto que é essencialmente importante para se entender toda essa dinâmica. É assim, o síndico ele tem poderes, só que ele não pode tudo. Os poderes dele dependem daquilo que for a ele autorizado pelas assembleias condominiais. Ocorre que nós estamos numa situação extremamente interessante e atípica. Por quê? Porque a mesma razão que determina toda essa ordem de coisas, de procedimentos e de condutas no, na área pública, como sair à rua portando máscaras, etc., o síndico ele deveria ter poderes para fazer isso, mas ele não tem. Por quê? Porque a legislação não deu a ele poderes. Então, o que significa isso na prática? Que hoje os síndicos estão assumindo decisões isoladamente, inclusive porque não pode fazer reuniões de assembleia. Então, ele está assumindo isoladamente decisões que poderão ser judicializadas, como, por exemplo, por imporem restrições de ir e vir, por exemplo, por impor restrições de uso de áreas comuns, etc. Então, ele está assumindo, e é muito oportuno isso que eu estou falando, porque eu estou falando com uma casa legislativa, e se me permitirem, no final eu quero fazer algum adendo sobre isso, ele pode e está fazendo aquilo que ele entende como razoável, como necessário, o síndico eu me refiro, porém sem amparo na lei. Então, o que eu quero dizer na prática, o que ocorre? Existem um projeto de lei 1179/2020, do final de março, no Senado Federal, que no dia 13 de abril acabou sendo encaminhado para a Câmara dos Deputados para aprovação. Ali nesse projeto, dado ao síndico, é feita uma alteração no Código Civil e é dado ao síndico alguns poderes que ele não tem. Então, por exemplo, restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação pela Covid-19, restringir ou proibir a realização de reuniões e festas e vedar a utilização por terceiros de vagas de garagem. Isso não está previsto no Código Civil, mas excepcionalmente existe esse projeto
pautado lá no Senado, já aprovado, melhor dizendo, já foi remetido para a Câmara, mas precisa ser votado. Então, hoje o síndico, na verdade, ele está desprovido de fundamentos legais para fazer o que ele faz, mas o que a gente observa é que o legislador ele está correndo atrás da realidade verificada na vida concreta, no cotidiano das pessoas, ele está correndo atrás e não consegue acompanhar, porque esse é um exemplo. Então, o síndico ele pode impor essas restrições de uso de máscara, inclusive na área interna do condomínio, na área comum do condomínio, como uma extensão daquilo que já é exigido quando o condômino sai à rua. Ou seja, se na rua ele deve utilizar máscara, dentro da área comum do condomínio, é bastante sensato e razoável que o síndico faça essa exigência também. Adonilson, tudo bem? Aqui é a Amanda. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre a seguinte situação. Tanto nos condomínios residenciais quanto comerciais, deve ser passada aos moradores ou aos frequentadores atualização de casos suspeitos de Covid-19 ou até de casos confirmados? Como que os condomínios devem agir? Será que quem está ali vivendo, né, ou até trabalhando, acho que agora nesse caso a gente fala mais dos condomínios residenciais, tem que ter uma divulgação do número de pessoas infectadas, casos suspeitos, ou até se for o caso de óbitos, como é que o condomínio tem que agir diante dessa situação? Olha, Amanda, essa pergunta que você está formulando, ela é muito séria. Por quê? Porque em São Paulo, logo no início da Covid, da pandemia, um condomínio comercial fez restrição ao uso de elevador por parte de chineses que ocupavam salas naquele condomínio comercial. E isso foi desastrosa, essa providência do condomínio foi desastrosa. Por quê? Porque ele fez uma segregação racial ali, ele poderia ter que responder criminalmente por aquela segregação, uso de elevadores, etc. O que a gente sugere é o seguinte: os condomínios, se eles estiverem habilitados com todas as precauções, como álcool em gel, como uso de elevador por pessoas da mesma, no caso de residencial, da mesma família, uso de máscaras, etc., qualquer informação dessa nesse sentido, sobre morador portador da doença, enfim, isso só vai trazer pânico para o condomínio. E mais ainda, e nós temos observado algumas ocasiões em que isso tem acontecido, os moradores eles fazem exigência para o síndico, para o serviço de manutenção do prédio, que são incabíveis. Por exemplo, isolar a área. Como é que se isola uma área em que mora um morador nessa condição? Como limpar a área todos os dias? Tá bom, isso é razoável. Mas o que mais pode ser feito além disso? Eu acho, isso é minha opinião pessoal, que qualquer comunicação quanto à existência de um morador portador de doença, isso só tem um destinatário dessa informação e trata-se, nesse caso, de uma exigência legal, que é comunicar ao Ministério da Saúde. Quando o síndico informa a todo o condomínio que existe morador portador de doença, isso só traz pânico, pavor, desespero aos moradores, sem qualquer consequência prática útil. Por quê? Porque se todos estiverem precavendo-se, nada mais além disso poderá ser feito. Então, uma informação dessa natureza só vai trazer distúrbio, enfim, não vai contribuir em absolutamente nada para a paz e convívio no condomínio. Eu acho que é uma informação inútil, além de inútil, prejudicial ao próprio morador que estiver contaminado.
Agora, Adonilson, é importante também, né? Uma pergunta aqui pelas redes sociais de um síndico de um condomínio. Ele me pergunta: o que fazer nesse tempo de pandemia que muitas pessoas continuam fazendo obras dentro do apartamento, muitas pessoas fazem uso da furadeira em horário permitido, porém gera muita reclamação, pois as pessoas estão em casa, né? E acabam querendo ter sua paz dentro de casa. Como chegar nesse bom senso, nesse meio termo? E tem pessoas que estão trabalhando em casa também, né, Exato, Guga? exato. E aí vem Sim. aquele barulho de britadeira. E essas obras também, elas não são prejudiciais. Aí já vai outra pergunta no gancho, né? Em proliferação do vírus, mais gente circulando no condomínio. Como você vê essas situações? Certamente, nessas circunstâncias, só existe um tipo de obra que é razoavelmente aceitável, aquela que é absolutamente necessária, ou seja, um vazamento, entupimento num cano, descarga, etc., e precisa restaurar na sua condição de uso normal. Somente nessa hipótese. Afora isso, não faz sentido nenhum um morador prosseguir com reforma. Eu mesmo tenho uma reforma numa casa em condomínio no interior e o condomínio exigiu a suspensão. Faz 50 dias que a reforma foi interrompida. Então, por quê? Porque não era uma reforma necessária, não era urgente. E faz total sentido essa exigência por parte do síndico. E se o condômino se recusar a cumprir, ele tem que ser multado. Ele tem que ser multado, porque não faz sentido. Esse momento é de restrição de fluxo de pessoas nos condomínios. Essa é a ordem, esse é o comando. Adonilson, e como os condomínios têm que proceder com relação aos funcionários que estão no grupo de risco, ou que têm mais idade? A gente sabe que os condomínios residenciais, né, muitos ainda têm porteiros, faxineiros, que são essenciais para o funcionamento do condomínio, seja ele residencial ou comercial. Como que o condomínio se organiza nessa parte? A gente sabe, né? Às vezes você afasta o funcionário, desfalca a equipe. Como é que fica numa situação como essa? Então, o que os condomínios começaram a fazer, isso foi observado logo no início da pandemia, foi dar férias. Entretanto, nós já estamos com 50 dias, se eu não estou enganado, de restrição de convívio. Então, imagina, as férias não duram 50 dias. E como você mesma falou, Amanda, a presença do funcionário no condomínio, inclusive para limpeza, para segurança, isso é imprescindível, é necessário e não tem como administrar um condomínio prescindindo desses empregados, desses funcionários. Então, o que é que se faz? Inclusive porque os condomínios normalmente têm um quadro muito reduzido justamente para diminuir o custo condominial, das taxas condominiais, muito reduzido. Então, não dá para repor. Trocar uma pessoa dentro com a idade acima de 60 anos, que está no grupo de risco maior, por outra, não existe um outro para substituir. Então, o que acabou sendo feito, que a gente tem observado, é que os condomínios estão utilizando seus próprios funcionários e fazendo exigência quanto a uso de máscaras, quanto à utilização de álcool em gel, que é o máximo que pode ser feito. Agora, é bem verdade que esses funcionários, ao se locomoverem todos os dias para os seus trabalhos, eles estão utilizando o veículo público, trens, metrôs, ônibus, e estão também compartilhando espaços com outras pessoas e, portanto, o risco deles de contaminação ao chegar no condomínio e manipular correspondência, manipular entregas, etc., estão pondo em risco a segurança dos moradores. Mas, afora essa possibilidade, não existe outra. Positivamente, não existe qualquer outra, porque eles são imprescindíveis. Se você dispensa, por exemplo, um trabalhador da área de limpeza
Quem é que vai fazer a limpeza? A contaminação advinda dos resíduos mantidos nos andares, isso é pior do que ter o funcionário presente todos os dias entrando dentro do condomínio, trazendo risco de segurança à saúde, mas é melhor, é a única solução, aliás, não tem outra. Nem se fala em melhor, é a única que existe. E, portanto, cabe a cada morador se fazer asepsia com álcool em gel, com lavar as mãos, usar a máscara, saindo do seu apartamento, e é isso que cabe. Ou da sua sala de trabalho, é isso que cabe. Adonilson, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aí por sua participação. Muito obrigada. Muito obrigado, eu agradeço o convite de vocês, estamos à disposição. Esse foi Adonilson Franco, presidente da Associação dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Estado de São Paulo, trazendo aí informações úteis, né?